Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha. O arcebispo Viganò fala sobre o que os padres devem fazer à luz da Traditiones Custodis. É um artigo que foi publicado em 5 de agosto de 2021 no blog da doutora Mike Hickson, no LifeSite News. Em uma nova resposta a uma pergunta do LifeSite News, o arcebispo Carlo Maria Viganò insiste em que os padres têm o direito de celebrar a missa tridentina, acrescentando que às vezes eles podem ter que continuar a fazê-lo às escondidas. Mas o caminho dos santos, acrescenta ele, seria entrar em aberto desacordo e até em desobediência caso seu bispo local o proíba de continuar a celebrar a missa tradicional em latim. Com essa resposta, o arcebispo Viganò atua como um pastor que tenta ajudar padres e fiéis em uma situação muito difícil, diz a doutora Mike Hickson. Em 2 de agosto, o arcebispo Carlo Maria Viganò publicou um vídeo e uma declaração com sua resposta ao motu próprio Traditiones Custodis de 16 de julho do Papa Francisco, que visa a proibir a missa tridentina, ou a missa tradicional em latim, como vem sendo celebrada há séculos. Eu, Helga, no meu canal, publiquei aquela manifestação de Monsenhor Viganò do dia 2 de agosto. Vou deixar na descrição deste vídeo o link para aquele vídeo. Em sua resposta, o prelado italiano destacou que esse Papa mostra-se um Papa anticatólico com o objetivo de minar a fé em vez de promovê-la. Justamente quando Bergoglio reconhece os bispos como guardiões da tradição, ele lhes pede que obstruam sua mais alta e sagrada expressão de oração, escreve Viganò. Deixa claro que a missa tridentina é um rito superior em comparação com a missa Novus Ordo, e diz que esses dois ritos representam duas igrejas diferentes, negando assim a ideia de que há uma continuidade entre a igreja antes e depois do Concílio Vaticano II. Monsenhor Viganò diz que Francisco desautorizou mais uma vez a piedosa ilusão da hermenêutica da continuidade, afirmando que a coexistência entre o Vetus e o Novus Ordo é impossível, porque essas são expressões de duas abordagens doutrinárias e eclesiológicas inconciliáveis. Apontando as diferenças entre esses dois ritos, ele acrescenta: de um lado está a missa apostólica, voz da Igreja de Cristo. Do outro, a celebração eucarística montiniana, voz da Igreja conciliar. À luz da importância de continuar a celebrar esse belo rito tradicional da missa, o LifeSite dirigiu-se ao arcebispo Viganò e perguntou-lhe o que ele acha que os padres devem fazer agora, concretamente, caso seus bispos lhes neguem o direito de celebrar essa missa. Permita-me dizer antes de tudo, responde o prelado, que ao continuar a celebrar a missa do Papa São Pio V, nenhum padre comete qualquer ato de desobediência, mas ao contrário, exerce seu direito sancionado por Deus, que nem mesmo o Papa pode revogar. Ele convida os padres a estender a mão aos seus bispos e a dar-lhes a conhecer seus corações e até convidá-los a celebrar o antigo rito da missa, que poderia então operar um milagre em seus próprios corações episcopais. O arcebispo Viganò diz que um padre tem que tomar uma decisão sobre como proceder à luz da posição de seu próprio bispo em relação à missa de sempre. Alguns bispos podem tentar ajudar esses padres. Em alguns casos, pode ser melhor continuar a missa tradicional na clandestinidade, mas em outros, um padre pode ter que resistir ao seu bispo e a última solução pode muito bem ser a resposta dos santos. O arcebispo o afirma assim, abre aspas, o padre deve, portanto, considerar que se sua ação será mais eficaz com um confronto justo e direto ou agindo com discrição e escondendo-se. Na minha opinião, a primeira opção é a mais linear e transparente e é a que mais responde ao comportamento dos santos, ao qual devemos obedecer. Fecha aspas. Essa resposta pode ser importante para alguns padres no mundo, especialmente à luz do que várias fontes do Vaticano têm dito recentemente ao LifeSite News. Como um próximo relatório mostra, vários observadores e especialistas estão esperando que o Papa Francisco em breve faça uso de um sistema de espionagem, ou de uma rede de espionagem, e especialmente que ele faça uso do cardeal João Bras de Assis, chefe da Congregação dos Religiosos, a fim de pressionar os bispos do mundo inteiro a obedecer seu motu próprio. À luz desse possível desenvolvimento, padres e fiéis fariam bem em considerar o que fazer nesse caso. Abaixo está a declaração completa do arcebispo Viganò. 5 de agosto de 2021, in dedicazione BMV ad Nives. Prezada Mike,
Com relação ao seu pedido de esclarecimento, estou lhe enviando algumas considerações que, espero, tornarão minhas reflexões mais explícitas. Este é o parágrafo de referência. Então, Monsieur Vigano cita aqui as próprias palavras dele naquela última manifestação sobre o motu próprio de Francisco, Traditiones Custodes. E são essas, abre aspas. Será nosso dever, como ministros de Deus ou como simples fiéis, mostrar firmeza e serena resistência a um tal abuso, percorrendo com espírito sobrenatural nosso pequeno calvário cotidiano, enquanto os novos sumos sacerdotes e os escribas do povo zombam de nós e nos apontam como fanáticos. Será a nossa humildade, a oferta silenciosa das injustiças contra nós e o exemplo de uma vida coerente com o credo que professamos que merecerá o triunfo da missa católica e a conversão de tantas almas. Fecha aspas. Você me pergunta, Mike, abre aspas, o que farão os padres e os fiéis quando o bispo os reprimir? Devem eles ir para a clandestinidade ou devem romper publicamente, em pública desobediência? Fecha aspas. Permita-me dizer, antes de mais nada, que ao continuar a celebrar a missa do Papa São Pio V, nenhum padre comete qualquer ato de desobediência, mas, ao contrário, exerce seu direito sancionado por Deus, que nem mesmo o Papa pode revogar. Quem tem o poder de oferecer o santo sacrifício tem o direito de celebrá-lo no rito antigo, como foi solenemente proclamado por São Pio V na Constituição Apostólica Quo Primum, promulgando a liturgia tridentina. Isso foi reiterado pelo motu próprio Summorum Pontificum de Bento XVI como um fato indiscutível. Quem contrariar essas disposições deve saber que incorrerá na ira de Deus Todo-Poderoso e dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. Quo Primum. A resposta a qualquer limitação ou proibição da celebração da missa tradicional deve, obviamente, levar em conta tanto os elementos objetivos quanto as diferentes situações. Se um padre tem como ordinário um inimigo jurado do rito antigo, que não tem escrúpulos em suspender-lhe a divinis, se ele fosse celebrar a missa tridentina, a desobediência pública poderia ser uma forma de tornar claro o abuso do ordinário, especialmente se a notícia for divulgada pela mídia. Os prelados têm muito medo da cobertura da mídia sobre suas ações e, às vezes, preferem abster-se de medidas canônicas só para evitar acabar nos jornais. O padre deve, portanto, considerar se sua ação será mais eficaz com um confronto justo e direto ou agindo com discrição e clandestinamente. Na minha opinião, a primeira opção é a mais linear e transparente e a que mais responde ao comportamento dos santos, o qual devemos obedecer. Obviamente, pode haver o caso de um ordinário compreensivo, que deixa seu padre livre para celebrar o rito tridentino. Falar com o coração aberto ao bispo é certamente importante se se sabe que pode encontrar nele um pai e não um funcionário. Infelizmente, sabemos bem que na maioria das vezes é uma questão de tolerância, quase nunca de encorajamento no caminho da tradição. Em alguns casos, porém, convidar o próprio ordinário para celebrar a missa de São Pio V pode ser uma forma de fazê-lo compreender, tocando os acordes mais profundos de seu coração e de sua alma sacerdotal, quais são os tesouros reservados aos ministros de Deus que têm a oportunidade de oferecer o santo sacrifício no rito apostólico. Quando este milagre acontece, o bispo torna-se um aliado de seu padre, pois, além do aspecto intelectual e racional que torna a missa tradicional preferível, ele experimenta em primeira mão sua dimensão espiritual e sobrenatural e como ela afeta a vida de graça daqueles que a celebram. Espero que minhas palavras esclareçam os pontos que eu não havia desenvolvido em meu discurso anterior. E assim, Monsieur Vigano termina a resposta que deu a Mike Hickson, a doutora Mike Hickson, que tem um blog no LifeSite News. Ela perguntava o que devem fazer os padres se seus bispos tentam impedi-los agora que existe este motu próprio do Papa Francisco, chamado Traditiones Custodes, que o que faz é exatamente proibir que se reze a missa no rito tridentino.